Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, com um assunto bastante interessante, só que dessa vez voltado para a área de saúde. Nós vamos aqui numa matéria do G1, na área de saúde mental, um tema dentro da psicologia. A psicologia da reclamação. O custo mental, o custo emocional e até físico de reclamar de tudo sempre. Bom, o objetivo do artigo é avaliar e analisar aquelas personalidades que são pessoas assim, que estão de mal com a vida, que sentem uma necessidade de um desconforto. Então tudo chega no limite deles, tudo está fora do lugar, todas as pessoas estão ou falando muito alto, ou sendo desrespeitosas, ou sendo agressivas, ou sendo inconvenientes, ou as situações do clima, os dias de chuva, os dias nublados, a falta de uma coisa para comer ou no supermercado, as notícias da TV. E hoje em dia nós temos bastante motivo para reclamar. Independente da sua personalidade, ser uma personalidade desse estilo. Por quê? Porque você, quando faz uma passagem pela internet, você encontra muitos coaches falando de como melhorar a sua vida, de como prosseguir, de como dar a volta por cima, de como se avaliar, de como ser empreendedor em qualquer assunto. Tem livros e livros te mostrando como você lidar com situações complicadas, e coaches para te colocar na forma, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto na sua saúde mental, quanto na sua saúde física. Tem de tudo, mas tem também péssimas notícias, notícias de morticínios, notícias de pessoas que morrem à toa, de bobagem. Eu nem vou usar certas palavras aqui, porque o YouTube o Google pode cancelar ou atrapalhar a divulgação do meu vídeo, mas essas guerras que acontecem mundo afora, por motivos vários, motivos políticos, a maioria deles, 99,9% deles, embora travestidos de motivos religiosos, de motivos de separatismo, de motivos de uma civilização se dar com a outra, a maioria delas são questões econômicas. Essas motivações aparentes de intransigências e intolerâncias, elas são incentivadas por grupos com interesses econômicos dentro e fora de seus países. E a inconstância que você tem nas governanças, né? Você elege uma pessoa e de repente ela bandeia para o outro lado, tem ministros e tem secretários e tem os congressos da vida e tem as representações, tem as questões ideológicas. Então eu acho que hoje em dia nós temos um manancial de porcaria, que algumas são bastante verdadeiras, deixa a vida da gente bastante inconstante, bastante artificial inclusive, até pela alimentação, pelas relações distantes, virtuais, pelos isolamentos, pelas sensações de desapontamento, de solidão, que pegam pessoas em várias faixas de idade. Existe realmente muito motivo para reclamar. Existem, no caso, as síndromes das guerras, né? É muito difícil você lidar com a sensação iminente de uma guerra ou de a presença de uma guerra em algum setor, seja uma guerra física, uma guerra com armas, seja uma guerra psicológica, seja a guerra daqueles que querem vencer populações, que querem manter você sob o medo. Então nós vamos tocar em dois assuntos hoje. Nós vamos falar da tendência às pessoas reclamar
Claro que levando em consideração que muitos têm motivo, mas existe um motivo para você reclamar e existe aquela pessoa que está disposta a fazer isso por um motivo. Essa é a primeira reportagem aqui do dia 25 de novembro, matéria feita por Maria Garcia Rubio. Tem dois acentos aqui, né, no Maria, então eu vou dizer que seja Maria ou Maria, sei lá, Garcia Rubio. Eu não a conheço, parece que ela é uma repórter aqui do G1, né? Eu não, pois é, Maria Garcia Rubio, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Internacional de Valência, co-diretora da Cátedra VIU-NED de Neurociência Global e Mudança Social e membro do Grupo de Pesquisas em Psicologia e Qualidade de Vida, PSICAL. Esse texto foi publicado no site originalmente The Conversation Brasil. E essa mulher, tudo indica que ela é uma estrangeira, ao que tudo indica, talvez uma espanhola, mas aqui não está falando da nacionalidade dela. Muito bem, dados os créditos, vamos à reportagem. A segunda reportagem é sobre guerras que impactam a saúde mental de militares e civis, também lotado na psicologia, da Sociedade Brasileira de Psicologia, e aqui está o nome do missivista aqui, Guilherme Reschke, mas não apresenta aqui, salvo engano, não apresenta aqui o seu currículo. Eventualmente, durante a reportagem, eu tento descobrir, porque eu gosto de dar nome aos bois, né? O fato de eu ter tirado do The Conversation Brasil através do G1, eu acho justo dizer quem foi. E essa Maria J. Garcia Rubio, professora da Faculdade de Ciências da Saúde, diz que o queixume crônico ele tem um impacto significativo na saúde emocional, mental e se torna algo psicossomático, que ela relata que é física também. Bom, a matéria foi atualizada, né? Então nós já estamos em outra semana. Então olha bem, as queixas diárias estão correlacionadas com sintomas de ansiedade e depressão, especificamente com pensamentos intrusivos, ruminação, ou seja, aquela coisa que fica retornando toda a vida, a baixa autoestima, auto com U, né? Quer dizer, você tem um apreço por si próprio de má qualidade, vamos dizer assim, então baixa autoestima, um cansaço que pode conduzir ao cansaço crônico, né? um arfar diante da realidade como se ela fosse insuportável e como consequência a fadiga mental. Portanto, indivíduos que não param de reclamar de tudo tendem a ser pessimistas e menos resilientes diante de adversidades. Bom, então isso aí é um preâmbulo aí. Mais uma vez eu vou dizer, nós estamos falando não que não tenha esse motivo para reclamar, não que não existam síndrome de guerras, que existam síndrome de coisas péssimas que estão acontecendo e notícias ruins. O que ele está falando é o tônus da personalidade das pessoas não resilientes, os reclamativos crônicos, que tendo ou não motivo estão indispostos com a vida ou com sua própria vida. E isso aí costuma acontecer com as pessoas. E talvez ao viver num mundo muito congestionado de más notícias e de inputs, né, na internet para todo lado, de TVs e rádios e etc., de notícias ruins, as pessoas comecem a se conduzir a ser reclamantes crônicos. Bom, são dois vieses aqui, que eu estou elegendo, mas o viés principal que ela está levantando dentro da saúde mental é o indivíduo com tendência à reclamação crônica, ok? Vamos então. Vamos imaginar uma situação muito comum. Duas pessoas andando rapidamente se cruzam na rua. Podem ser amigos, colegas de trabalho ou conhecidos. Um deles cumprimenta o outro assim: "Ei, tudo bem?" Ou então: "Como está? Tudo jóia?" Bom, automaticamente o outro responde: "Tudo indo." Ou então: "Vamos andando." Pouco depois, cada um segue seu caminho. Um breve encontro é marcado desde o início pelo ato da reclamação sistemática. Um breve encontro pode ocorrer isso aí. No século XXI, as sociedades desenvolvidas aceitam esse tipo de atitude como uma forma rotineira de interação social. Olha bem, quando o cara fala assim: "Vamos caminhando, vamos andando, tudo indo", ele não está dizendo que está tudo bem.
Está dizendo que as coisas estão se arrastando. Pode ser entendido assim. Para um nível muito profundo de insatisfação e para um nível mais leve de insatisfação. Ou para uma visão de uma realidade que não está de acordo, pelo menos a dele, ele diz que está tudo indo. Está indo. Vamos andando, estamos caminhando, vamos na fé. Tipo isso. Então, no século XXI, as sociedades desenvolvidas aceitam esse tipo de atitude como uma forma de rotineira de interação social. Na verdade, é bastante comum ouvir reclamações sobre trânsito, clima, trabalho, dificuldades financeiras. Aqui no Brasil, principalmente, o nego fala assim, pô, mas também aqui é Brasil, né? O Brasil é assim, né? E tal. E o Brasil tem muitas qualidades. Claro que tem, você pode botar defeito de norte a sul, de leste a oeste. Mas o Brasil tem uma felicidade intrínseca, implícita em seu povo, que a gente nem sabe de onde é que vem. Um sorriso fácil, um abraço fácil, né? Poucas pessoas de senho franzido nas ruas. Às vezes a pessoa está de senho franzido, você conversa com ela, fala qualquer coisa, ela sorri para você. Você conversa com pessoas que você não conhece em vários lugares do Brasil. Talvez em algumas capitais sejam mais com má quantidade de pessoas ou com uma qualidade de vida pior. Talvez não, somente uma metrópole como São Paulo, talvez Rio de Janeiro. Mas mesmo nesses lugares, em determinado local, você consegue acesso às pessoas, até para ganhar um conselho de graça, ou falar de um problema que você viu ali na esquina, e as pessoas reúnem às vezes rapidamente na porta do supermercado, numa fila, em qualquer lugar, e falam sobre o seu problema, sobre o seu assunto, ou o assunto que você disponibilizou. Então, isso realmente ocorre, o Brasil tem vantagens, mas a gente costuma falar muito mal do nosso país, sem levar em consideração que a gente não conhece os outros países e que poderia realmente não gostar de viver lá também. Eu tenho visto muito isso na internet. Continuando. Na verdade, é bastante comum ouvir reclamações sobre trânsito, clima, trabalho ou dificuldades financeiras. É verdade. Para muitos é algo inofensivo e até terapêutico. Você está tipo... eu estou... né, esvaziando o saco, né? Tô saco cheio, então... eu fui lá e falei. Tá faltando a palavra, desculpa, tá, gente? Então, para muitos é algo inofensivo e até terapêutico, né? Pois serve como válvula de escape emocional. Seria mais ou menos isso aí, só que a palavra que eu ia usar era outra. No entanto, foi demonstrado que o queixume crônico tem um impacto significativo na saúde emocional, mental e até física, tanto daqueles que reclamam como daqueles que recebem as lamentações. Isso é muito complicado. É quando a pessoa que recebe a reclamação não está disposta a ter aquela dose de mal, é como se fosse um mau hálito, né? Aquela dose de mau agouro diário vindo da sua personalidade transtornada. Nós abordaremos, ela diz, a expressão repetida da insatisfação, frustração ou desconforto com situações percebidas como negativas. É um fenômeno quase universal, que pode ser extrapolado para contextos familiares, profissionais e sociais. Longe de ser uma visão catastrófica, as reclamações ocasionais são a parte normal da experiência humana, e ocasionais. A exaustão emocional e fisiológica ocorre quando esse humor negativo invade nossas rotinas diárias. Então você vai evitar de encontrar com uma pessoa que vai falar sempre algo ruim, que está sempre com mal-estar crônico, né? Então isso aí é um impacto significativo na saúde emocional, mental, até física, tanto daqueles que reclamam como daqueles que recebem reclamação. Estou relendo ali para poder atualizar o texto aqui. Bom, então, mas por que algumas pessoas ou nós próprios lamentamos tanto? Sem ser a partir de problemas da situação diária, do mundo, do planeta, do seu país. Alguns especialistas consideram que funciona como um mecanismo de enfrentamento através do qual liberamos tensão ou buscamos validação. Especificamente, observou-se que ao reclamar buscamos a aprovação de nossa opinião ou da nossa percepção como se fosse um ciclo. Talvez você queira alguém ao seu lado, com a sua visão, esmiuçando o seu ponto de vista. Até o momento, ela funciona como estratégia de apresentação perante nosso grupo social. É uma função adaptativa do ser humano. Vamos dizer assim, de forma leve, né?
O problema é quando se torna crônico e se estende a vários contextos. É uma situação que se agrava com o uso e abuso das redes sociais, em que é comum que pessoas influentes das populações mais jovens dediquem grande parte do seu conteúdo a desabafar, a palavra que eu estava procurando é desabafar sobre isto ou aquilo, como estratégia para atrair seguidores ou para criar debates e troca de comentários, o que vai dar engajamento. Isso em redes sociais. Tá? Agora, tem uma avaliação em que você estaria fazendo isso aí de maneira sentida. E quando você faz isso aí para angariar engajamento, você não só pega o viés da reclamação crônica, como você cria um ambiente de reclamação crônica em que o indivíduo vai te seguir ali. Você vai ser um influencer da negatividade. O que não é bom para você nem para aquela pessoa, né? Porque só reafirma um mundo ruim, um estado de existência ruim. Isso é o que estou falando. Impacto no cérebro e na saúde mental. Embora haja um campo de pesquisa pioneiro que necessite mais estudos, a neurociência já se aprofundou na etiologia e nas consequências do ato de queixar. Várias pesquisas confirmaram que o cérebro humano foi projetado para identificar ameaças e problemas, o que explica por que é tão fácil focar no negativo e por que algumas pessoas tendem a reclamar mais do que as outras. Este é um mecanismo evolutivo de origem protetora. O cérebro tende a se fixar no que é ruim porque isso lhe permitiu enfrentar um perigo real há milhares de anos e aumentou sua chance de sobrevivência. É uma coisa parecida com o medo. É o medo que nos mantém alerta diante de perigos. O indivíduo que passa por uma situação muito complicada e perigosa e diz que não sente medo, e ele de fato não sentir medo, porque ter medo e ser dotado de coragem é diferente de não detectar em si qualquer medo. Porque quando você tem medo e se dota de coragem para enfrentar, você está se preparando ou preparado. Só tem coragem quem tem medo, né? Se você está aflito com uma situação e tem coragem de superá-la, de transpor, de dar um pulo, de dar um salto, ou de procurar ajuda ou de alguma coisa, foi o medo que te motivou pela sua sobrevivência ao ato de coragem. Se você faz aquilo sem ser motivado por uma coragem interna, porque você não foi... que você não estava sentindo medo diante de uma situação muito perigosa, é porque você é doido, né? Você tem um problema qualquer. Uma criança, por exemplo, pode olhar um tigre e dar um pedaço de pão para ele sem saber que corre o risco de perder o braço, porque ela não tem capacidade de avaliação. Mas se você pegar uma pessoa mais velha, ela estiver numa jaula de tigres, ela não tiver com absolutamente medo nenhum, ela ficar de costas, sentar a ponto dela ser comida num determinado momento, essa pessoa ela tem que ter um desajuste emocional, ela tem que ser algum tipo de lesão nas suas capacidades, né? Então, são coisas diferentes. O medo, aqui é a mesma coisa. É um mecanismo evolutivo, quer dizer, você está reclamando, está indisposto com a situação, porque você está detectando coisas que são insatisfatórias. Bom, tal efeito, denominado viés da negatividade, pode tornar-se contraproducente no ambiente moderno, uma vez que focar continuamente no que não está bom pode alterar a maneira como as pessoas veem o mundo e assim promover novas interações com aquelas baseadas em reclamações, ou fazer o grupo dos reclamantes, o grupo dos pessimistas, o grupo dos não resilientes, o grupo dos que não saem do lugar na vida, que não dão um passo à frente. São os parados reclamando do mundo, achando que o mundo tem que resolver o problema deles. Por outro lado, essa negatividade, a positividade também, não está certo, tudo bem, é assim mesmo, faz parte, diante de tudo em que você não para ver que aquilo ali contraria você ou até te desrespeita, isso também não é um viés bom. Então tem que haver uma têmpera, tem que haver um equilíbrio aí. Essa palavra equilíbrio é muito usada pelas pessoas de maneira genérica, né? Tem que haver uma condição de pesos e contrapesos em que você perceba o momento em que você está vendo uma realidade e ali você vai ser negativo, vai dizer, não, peraí, isso pode me acabar comigo, é aviltante, eu não concordo, né? Que não seria nem aquela aceitação pura e simples das coisas ou a negação pura e simples das coisas. Então tem um outro viés que foi acrescentado aí agora, que eu me lembrei. Tá bom? Alguns estudos indicam que o ato de lamentar-se tende a causar mudanças estruturais no cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele é plástico.
né? Se você está sempre plasmando nele a negatividade, a indisposição, a incapacidade, o mau humor, a incompetência, ele vai se tornar assim. Você molda ele, com o tempo, é claro. Então, os estudos dizem que o ato de lamentar-se tende a causar mudanças estruturais no cérebro, que por sua vez levam a problemas na resolução dos problemas e na função cognitiva. Quer dizer, você para de ter aquela rapidez ou aquela sinapse que te leva da detecção do problema em que você está desconfortável à solução dele. Isso significa que os reclamantes podem ter consequências prejudiciais, como a resolução de problemas, a tomada de decisões ou planejamento, o que gera ainda mais frustrações e, obviamente, vai gerar mais lamúrias. E vai ser tudo muito justificado pela lógica dele, aquele plasmou em seu cérebro, aquele estruturou o seu pensamento. Observou-se também que as queixas diárias estão correlacionadas com sintomas de ansiedade e depressão, o que tem sentido numa sociedade que vive ansiosa, uma sociedade rápida, uma sociedade de más notícias, uma sociedade de isolamento, uma sociedade de múltiplos problemas noticiados diuturnamente, uma sociedade de impactos onde você tem filmes impactantes, você tem telejornais ou na própria internet, noticiosos de mortes estúpidas de pessoas que sofrem agruras de forma extraordinariamente ruim. Quer dizer, é óbvio que você está no ambiente diário assim. Então, observou-se também que as queixas diárias estão correlacionadas com sintomas de ansiedade e depressão que estariam motivadas pessoalmente, particularmente pelas suas próprias condições e também pelo mar de notícias ruins que está aí. Mas a notícia ruim, todo mundo vive nela. É claro que existe uma psicosfera aí carregada, né? Mundialmente talvez falando, não sei, eu nem posso dizer, né, com certeza isso. Existe uma psicosfera carregada mais em certos lugares do que em outros, mas também muitas pessoas vivem vidas normais e superam isso e não detectam tanto essas notícias, não vão tanto atrás delas, né? Especificamente com pensamentos intrusivos, ruminação, baixa autoestima, cansaço e fadiga mental. Observou-se queixas diárias com essas coisas correlacionadas. Portanto, indivíduos que não param de reclamar de tudo tendem a ser pessimistas, menos resilientes diante de adversidades. Então, eles têm pensamentos intrusivos, eles têm ruminação, ficam ruminando um problema a vida toda, que às vezes não vale a pena, tem baixa autoestima, quer dizer, não se respeitam o suficiente, acabam gerando um cansaço, porque você tem o ruminar, ele é um gasto de energia mental e portanto, com consequência, a fadiga. Bom, agora ela dá uma dica aqui com estratégias para mudar a atitude. A seguir, explicamos algumas das formas de interação e enfrentamento mais recomendadas na conduta psicológica. Pratique a gratidão. Focar a atenção no momento concentrado no temos e conseguimos promove gratidão. Registrar coisas pelas quais podemos nos sentir gratos em um diário ajuda muito a mudar de perspectiva. Olha bem, não é aquela coisa do gratilux, que lindo, tudo é maravilhoso. Ela não está falando disso. Ela está falando o seguinte, quando ela fala que pratica a gratidão, não é uma coisa nem religiosa, nem coisa assim, tipo, estou falando com Deus, muito obrigado, meu Deus. Não é isso, não. É você perceber, pelo menos eu não estou entendendo assim, é você perceber o que você tem de vantagem, né? Eu vivo bem, eu como bem, eu sou bem casado, eu tenho bons filhos, eu tive bons pais, eu tenho um salário que dá para eu viver, eu consigo pensar, né? Eu não sou um idiota que não sei me conduzir, eu pude ter educação. Quer dizer, algumas dessas coisas muitos não tiveram, mas tiveram outras. Então, o que daquilo que você tem na vida que pode promover uma sensação de graça de que eu fui assistido pela vida, né? Procure soluções, é o segundo. Fazer, por exemplo, uma lista de possíveis ações para melhorar uma situação nos dá uma sensação de controle e reduz a frustração. Eu estou com um probleminha, né? Eu tenho que trabalhar, sair de casa quando eu volto, tem um vazamento ali, não tem ninguém para cuidar disso para mim. Faz uma lista, quando que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer, que solução que eu vou procurar, quem que pode me dar uma dica aqui, né? Outros assuntos também, estou com problema físico, estou com problema psicológico, como é que eu vou solucionar isso aí, qual profissional que eu vou procurar, faz uma lista, vê como é que você se determina, é uma solução que ela está apresentando. Preste atenção nas próprias palavras, isso é muito importante, tá? Porque as palavras
O conteúdo da subjetividade humana, o inconsciente humano, eu não sou especialista para falar nisso não, mas do pouco que eu conheço, muito pouco, mas muito pouco mesmo que eu conheço de psicologia, por exemplo, do Lacan, o nosso subconsciente ele é formado da maneira dos símbolos da linguagem, tá? Então a linguagem plasma bastante o cérebro, ela força e reforça ou destrói continências nossas, competências nossas, e institui outras competências ou destrói a que nós temos. É como se a palavra formalizasse algo. Não é só uma coisa espiritual, de ambiente, de psicosfera, de ambiente espiritual, não. É uma coisa plasmada fisicamente. As palavras, elas estabelecem reforços e elas ficam guardadas, e são guardadas no nosso subconsciente, é que elas vão plasmar o cérebro. Então, preste atenção às palavras. A psiconeurolinguística nos ensina que estar ciente da linguagem que usamos e modificá-la para que seja mais positiva ou no mínimo neutra, ela pode nos ajudar a mudar o nosso padrão de pensamento e, portanto, o nosso humor e a nossa capacidade diante da vida. Tá certo? Então, isso é um termo técnico, não é nada assim místico, não. Ela está falando de coisa técnica, neurolinguisticamente, psiconeurolinguística. E não é PNL também, não. Também pode até ser, eu não vou entrar nesse ramo, mas é um estudo da neurolinguística. Estabeleça limite com pessoas, com outras pessoas. Esse é um mecanismo de proteção. Significa, por exemplo, evitar conversa que foque muito no negativo ou propor uma abordagem mais construtiva para problemas que as pessoas fiquem trazendo o tempo todo para você. Inclusive, você diante dessas pessoas vão começar a ter mais respeito de você. Elas não vão falando qualquer abobrinha na sua cabeça, trazendo seu astral, baixando seu astral de imediato por causa de uma abobrinha qualquer que ela fala, que às vezes não tem nem origem nem sentido, né? Bom, sem dúvida, ter consciência do hábito pouco saudável de reclamar incessantemente e tentar mudá-lo é fundamental para melhorar a qualidade de vida. É um objetivo que faz parte do crescimento pessoal de cada indivíduo e que pode ser reforçado com o apoio da terapia psicológica. Como ela é psicóloga, né, trabalha com neuropsicologia, naturalmente que ela está dizendo que você pode ser amparado. Antes de reclamar novamente, considere os efeitos cerebrais e, portanto, emocionais e, portanto, sociais que isso pode acarretar. Lembre-se, a queixa não é negativa se não se tornar crônica. A queixa é como o medo, ela é a detecção de um problema. Agora, a queixa demasiada é passar o filtro do problema para todas as coisas que chegam até nós. São coisas diferentes. Não somos perfeitos, nós somos apenas humanos. Terminou aí essa reportagem. Agora a gente vai rapidamente passar aqui para guerras que impactam a saúde mental de militares e de civis. Eu vou ler assim um pouco tirando umas partes que seriam repetitivas, tá? Porque a reportagem parece longa, eu não quero perder tanto tempo ou tomar tanto tempo de vocês. Mas por que você está misturando duas coisas de saúde mental dentro do mesmo assunto? Uma falando das reclamações e outras é porque eu estou percebendo, né, José Roberto, estou percebendo que nós vivemos num planeta aparentemente com vistas a um pessimismo muito grande diante de coisas que estão acontecendo na Lures, lá no Oriente Médio, lá na China, lá em Taiwan, lá na América do Norte, lá no Império Britânico, as questões climáticas aqui na América Latina, queda de poderes, questões religiosas, questões de intolerância religiosa, intolerância racial. Tudo isso está permeando o nosso dia a dia numa velocidade muito grande e acontecendo em demasia. Primeiro, que veicula com rapidez. Segundo, que é muita disputa de poder. Terceiro, que nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo. Quarto, que com 8 bilhões e com uma comunicação muito veloz, nós verificamos a realidade das coisas que acontecem, e elas acontecem muito mais do que antigamente, porque nós temos muito mais população, muito mais problemas, muito mais intolerâncias e muito mais civilizações degladiando. É óbvio que nós temos mais problemas. E como esses mais problemas são circulados por mais conexão e que vem sem o filtro das análises corretas, e muitas vezes vem com notícias deformadas ou que não trazem uma realidade última ou que traz a realidade de algum queixoso da vida,
ou algum analista pessimista, ou algum analista que queira criar engajamento, então ele fala de maneira impactante, o mundo fica parecendo que é um lixo, né? Então, principalmente hoje em dia, esse negócio aí que pode acontecer uma guerra que se alastre para o mundo inteiro, isso é verdade? Infelizmente é. Mas até por nós estarmos com essa tendência, aqui mesmo as pessoas que não vivem o tempo todo sabendo das coisas aí, plugadas e tudo, elas estão vivendo a psicosfera do planeta, né? Então vamos falar rapidamente disso aí. Entre inúmeras consequências de um conflito como a guerra lá na Europa, né, não vou falar o nome para não ficar cortando aí o vídeo, desde 24 de fevereiro estão marcas psicológicas nos sobreviventes, sejam eles militares que participam de embates civis, que vivenciam cenário trágico. Inclusive, essa reportagem aqui é de 2022. Ele está falando de fevereiro de 2022. Nós já estamos no final de 2024 e nós já sabemos que uma boa parte dessa população foi dizimada, dos dois lados, mas principalmente do lado mais fraco, e com muitas mutilações, sem dizer outros problemas, por exemplo, problemas mentais. Mas essas populações estão sendo convidadas a se manter em guerra, não se assinam um armistício, não se senta para conversar, porque tem interesses escusos de muitas partes envolvidas. Eu não vou entrar nisso aí. De acordo com especialistas, pessoas que dos grupos voltados a questões de guerras desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático, seja ele nos civis, seja nos militares. E que esse transtorno de estresse com pós-traumático, é o TEP, T-E-P-T. Essa síndrome pós-traumática é um distúrbio tratado com atendimento profissional. Claro, isso acontecia com os soldados do Vietnã, a mesma que eles ficavam pouco tempo, com a Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, né, com embates, com sequestros. A pessoa, eu estava lendo outro dia, a pessoa foi sequestrada. Claro que isso não vai acontecer toda hora, mas ela começou a ficar com sonhos, com síndromes, com problemas. Ela teve que fazer uma coisa de amparo psicológico. Ela mudou de lugar, ficou num lugar mais resguardada, ficou mais protegida, mas ela continua. Aquilo ali foi um fato que mexeu com as vulnerabilidades últimas dela, mexeu com a existência dela. Então ela ficou com medo de que aquilo acontecesse novamente. Você vê como é que um ser humano pode impor ao outro um estresse bastante profundo, né? Segundo o psicanalista Bruno Gomes, professor da Universidade Federal de Pernambuco, o TEP, né, o tal transtorno de estresse pós-traumático, é o principal problema psicoemocional a afetar militares ou até mesmo ex-combatentes, pessoas que participam de conflitos, qualquer tipo de conflito, principalmente guerras estabelecidas, chamado popularmente de trauma de guerra. Entre os seus sintomas, um desses sintomas, cujo o tempo para aparecer é de até 6 meses, mas de prolongar-se por muito tempo. E a revivência, ou seja, ficar ruminando aquilo ali no combate, desenvolvimento de paranoia, incapacidade de realizar atividades naturais que ele conseguia antigamente, pessoas que têm dificuldade de caminhar na casa. Eu me lembro que eu estudava numa escola e um padre, alguns padres que davam aula lá tinham vindo da guerra. Então, se você estourasse uma bombinha, o cara entrava em pânico, né? E o que tem a bombinha? Ele estava sabendo que era uma bombinha, mas aquilo ativava nele lá o estresse pós-traumático, mas naquela época não se tinha visão disso, tem muitos anos, né? E isso aí diminui a capacidade de atividade no âmbito familiar, social, profissional. O indivíduo foca sua energia emocional e psíquica em evitar lembranças e sentimentos relacionados àquele trauma, e assim ele sofre uma diminuição no interesse em participar de atividades sociais significativas e situações capazes de despertar prazer. Quer dizer, ele se limita na vida, ele se autolimita. No período da Segunda Guerra Mundial, diz esse professor, 1 em cada 20 militares que voltavam do local de combate apresentavam sintomas relacionados a esse estresse pós-traumático. Teve um estudo também no Departamento de Defesa dos Estados Unidos que mostra que 60% dos militares que estiveram, por exemplo, no Iraque, eles nem estão falando do Vietnã, tiveram algum sintoma de depressão grave e de transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Porque ele não só teve a sua vida ameaçada
e viveu uma situação de estresse, de conflito, de sentidos ligados para todo lado, como ele também viu muito morticínio, ele viu muito, mesmo nas tropas inimigas, né? Teve um filme que eu assisti em que na Primeira Guerra Mundial o camarada descobriu um outro lá, viu ele primeiro e atacou e enfiou uma faca nele e caiu em cima dele. E depois que ele matou esse cara, que era o inimigo formal dele lá na guerra, eles eram de lados diferentes, ele chorou em cima do cadáver do cara que ele havia morrido. Que havia morrido por quê? Porque ele não queria matar aquele cara. Aquele cara era uma pessoa como ele, que estava ali defendendo um exército, defendendo uma ideia, lutando, né? Vamos dizer assim. Os motivos nem se levantam aqui agora. Ele estava em contendas, numa contenda em lados opostos. É claro que um ia matar o outro. Se ele não matasse, ele morria. Né? Então a vulnerabilidade dele diz assim: eu matei alguém como eu, poderia ter sido eu que tivesse sido morto. Isso mexe com os limites da sobrevivência dele, tira ele do habitat de conforto. Então o trauma, explica a psicóloga Sofia Débora Levi, associada da Sociedade Brasileira de Psicologia SBP, é justamente uma experiência que o sujeito se defronta, frente à qual ele é pego de surpresa e ele não espera exatamente aquela configuração e não tem estrutura interna psicológica para lidar. Claro, ele não sabe o que vai acontecer no campo de batalha, né? E, por exemplo, teve lá o cara estava dentro de um tanque lá, explodiu uma bomba lá, ele conseguiu sair, todos os amigos dele morreram lá dentro do tanque. Né? Ou ele vê alguém ter a perna decepada. Não, são coisas imprevisíveis. Você não sabe pelo qual você vai passar. No início você está se sentindo valorizado, você está se sentindo muito forte, você é um combatente, você vai defender seu país, você vai defender uma causa. Depois os traumas vão acabando com você. Então o aparelho psíquico precisa se reorganizar e fica cheio de informações que precisam ser digeridas, que precisam ser significadas dentro do sujeito. E como essa intensidade da violência, tudo isso fica prejudicado, tudo isso fica difícil de ser digerido ao ser acomodado dentro e ser acomodado dentro do sujeito. E o comportamento dele fica marcado, o tempo de responsividade dele para outras situações, seja na hora da guerra, seja mesmo depois da guerra, ou na vida natural, quando está tudo ok, constituindo a síndrome pós-traumática, quer dizer, depois que ele passou do trauma. De acordo com Levi, o transtorno perdura por tempo indeterminado e a possibilidade de um militar desenvolver em decorrência da participação em uma guerra existe porque, mesmo se ele estiver imbuído de um ideal ou do cumprimento de uma ordem, na hora H do combate, ele se depara corporalmente com um grau de violência em que ele tem de estar, digamos assim, respondendo em frações de segundo a comportamentos que podem implicar para o resto da vida dele, que implicam em vida e morte. No caso de civis, acrescenta, o risco surge por causa da grande tensão gerada quando, em razão do conflito, a pessoa passa a viver um dia a dia com incerteza quanto à sua própria sobrevivência, incerteza quanto a qual será a sua próxima organização social e com a perda de entes ao seu lado, mesmo que não sejam pessoas ligadas à sua família, mas que são pessoas como ele, quer dizer, vulnerabiliza, desculpa gente, torna ele vulnerável, mostra ele a vulnerabilidade, é isso que eu quero dizer. A probabilidade de um combatente ou de um civil apresentar o problema por causa de uma guerra, diz a psicóloga, é alta, tanto é que tem pessoas que, uma vez tendo vivido num país onde viveram ou vivenciaram uma guerra, preferem se mudar, sai dali, depois que aquilo aconteceu, por mais que tenha voltado ao normal, eu vou embora, podendo não mais voltar a viver lá, porque o clima de segurança fica como referência daquele lugar, aquele lugar fica marcado dentro do cérebro dele como o local onde ele tem vivências desagradáveis, então aquilo ele vai lembrar ele todo dia. A perda de credibilidade num mundo melhor, muitas vezes atinge essas pessoas em termos de um quadro depressivo. Depois que aconteceu aquilo ali, acabou o mundo, né? Se é possível isso acontecer nesse mundo, esse mundo não presta, esse lugar não presta, a vida não presta. Para um indivíduo com transtorno pós-traumático, estresse, um simples barulho de sirene, eu reportei lá a questão da bombinha, né? Pode trazer à tona a tensão, o medo e o sentimento da guerra. Ainda refletindo sobre o impacto psicológico da guerra, Bruno Gomes acrescenta que a exposição a um conflito pode gerar também, no caso de militares especificamente, uma fadiga prolongada, uma ansiedade crônica e, no caso de civis, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Até mesmo esquizofrenia.
Quer dizer, uma desorganização de personalidade. Segundo pesquisas, afirma o professor, 1 em cada 5 populares que vivem em locais afetados por confrontos armados ou vivenciar eventos de algum tipo tem o TEP. Tá? Quantos lugares no mundo atualmente, se você pesquisar aí, existem conflitos? Né? Eu não vou falar os nomes aqui, gente, porque realmente fica terrível aqui. Para o YouTube ele vai me cortando, né? Eu não posso falar nada, só os bonitões é que podem falar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9% das populações afetadas por conflitos têm algum transtorno de saúde mental, desde moderada a grave. E a gente fica muito preocupado também com crianças, porque elas vão crescer com aquele desarranjo de personalidade. E o que a gente observa mesmo nos conflitos lá da Europa, né, que eu vou evitar falar o nome do país, da U, né, são crianças, da U contra a RU, né, são crianças que mudaram até a questão do desenho. Olha só, se você pegar o desenho de uma criança antes do conflito, eles desenhavam a casa, uma paisagem, um ambiente familiar, e agora eles estão desenhando cenários em que eles estão vivenciando. Tem criança que já está desenhando tanque de guerra, sangue, pessoas mortas. Olha só, é a realidade, a reprodução da realidade, aquilo que está no cérebro dela. A recomendação dos especialistas para tratar de problemas psicológicos provocados por guerras é buscar um psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Nas palavras de Sofia Débora Levi, o tratamento de psicoterapia em vítimas de traumas invalidantes é fundamental. Quer dizer, traumas invalidantes são esses que geram alterações psicossomáticas nas pessoas psicofisiológicas, comprometendo a sua capacidade de responsividade, comprometendo seu comportamento regular frente aos estímulos do cotidiano. Então, na psicoterapia, o sujeito vai ter a oportunidade de ir logo na primeira sessão, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a situação traumática que ele vivenciou. Agora, fazendo um paralelo com o primeiro texto que eu li, se você é sistematicamente submetido a imagens, a vídeos que mostram essas coisas que causam trauma em outras pessoas, você fica, vamos dizer assim, com um resquício disso aí. E é possível que você comece a ver um mundo pior. Claro que isso aí não é necessariamente uma tendência a ser alguém que está sempre reclamando. Mas você pode desenvolver uma tendência similar por achar a vida muito desqualificada, em que você tem um conforto aqui, tem um sol que nasce, tem a beleza das pessoas, das suas roupinhas, das suas compras, e pessoas do outro lado vivendo misérias que você está participando, está vendo e vendo que eles não têm saída. E tem muitos lugares vivendo isso. Bom, impacto à distância. Conflitos como a guerra da U podem impactar ainda na saúde emocional daqueles que acompanham à distância, diz o professor da UFP. É o que eu estou falando. Assim se explica, é preciso, ele se explica, ter um cuidado também na questão de consumir notícias. Então, dessa forma, você está mais atualizado, mas também isso aumenta a sua ansiedade. Quer dizer, a gente tem que botar um filtro nisso aí. Ah, tá passando um negócio lá, pô, fulano foi lá, matou, não sei o que. É melhor eu não ver, porque a tragédia já aconteceu. E aquilo ali é uma tragédia, ele não está necessariamente, está ligado à loucura de alguma pessoa, está ligado a uma questão circunstancial. A gente é solidário, a gente pode ajudar, mas se você ficar consumindo aquilo com excesso, você vai tornar-se aquela pessoa com o cérebro plasmado na reclamação, na tristeza. Eu li esse texto por causa do outro, por causa do impacto à distância. Bom, e para quem não vivencia o cenário de confronto, mas busca se informar, ele recomenda ainda chorar se sentir necessidade, relembrar que na realidade se trata de pessoas lutando e não países, são seres humanos. Quer dizer, não adianta você ficar abraçando a causa de um lado ou outro, ou torcer para um lado ou outro, isso não existe. O ideal seria que o mundo se unisse e falasse assim, para com isso aí. Até porque aquele motivo ali é econômico, aquilo ali é mesquinharia. E aquelas pessoas que estão submetidas àqueles, tanto civis quanto os militares, estão trabalhando em prol, estão sofrendo em prol de terceiros, que se beneficiam. E são muito poucos os que se beneficiam. Né? Então, chorar se sentir necessidade, relembrar que na realidade trata-se de pessoas lutando e não países, ignorar pensamentos catastróficos, a vida não é assim, buscar apenas fontes confiáveis para receber informação, pois, diz o especialista, tem muita fake news aumentando a ansiedade. Por quê? Porque vai conseguir mais like, vai conseguir mais engajamento, realizar processos meditativos, ou seja, se apaziguar, passar a refletir, fazer meditação e fazer uma doação para ajudar vítimas de catástrofes, de guerras, etc., caso
o ato de ajudar o próximo aumenta muito a sensação de conforto. Bom, gente, então eu quero acabar por aqui. Eu não li o texto todo, cortei algumas partezinhas aí. O texto ele acaba que é um pouco redundante. Quer dizer, não é redundante, ele vai especificando. Eu que fui passando por cima. Muito obrigado, gente, pela sua atenção. Dá o like, compartilha, deixa o seu comentário. E até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.